Olá, professor, olá, professora. Cá estamos de volta com mais uma aventura no mundo dos brinquedos científicos. E o brinquedo que iremos construir nos faz lembrar a frase que o Faraday, um grande físico do século XIX, falou aos operários daquela época. Chega de fazer força, chega de usar os braços. Chegou a era dos motores. Isso mesmo, nós construiremos agora o motor elétrico mais rudimentar da história. Vamos lá? E para a gente construir esse motor, a gente vai precisar do seguinte material. A base do motorzinho, uma chapa de madeira, com alguns furos já, um ímã, 2 metros de fio de cobre esmaltado, um porta-pilhas, 2 chapinhas de latão em L, que sustentarão uma peça que recebe o nome de rotor. Logo você entenderá. 2 pilhas, 4 parafusos para fixação na base e uma pecinha que vai funcionar como interruptor do nosso motor. Vamos então à montagem do nosso motorzinho. Começaremos fixando o porta-pilhas na base de madeira do motorzinho. Para isso a gente vai usar um parafuso. Repare que o porta-pilhas tem 2 furos. Eu vou fazer passar um parafuso por um dos furos do porta-pilhas, né? E vou encaixar nesse furo isolado da base de madeira. Usando a chave de fenda. A gente fixa o porta-pilhas, tá legal. E em seguida a gente vai fixar as 2 hastes metálicas que servirão de suporte para a peça que vai girar do motor. A gente chama de mancal, mas depois a gente vai aprendendo esses nomes. Da mesma forma, a gente passa um parafuso pelo furo da perna mais curta do L, encaixa, com a chave de fenda, a gente prende um pouquinho, e aí não deve prender, não deve fixar ainda, porque a gente vai prender uma das extremidades do porta-pilhas, do fio do porta-pilhas, a este parafuso. Então a gente passa embaixo da cabeça do parafuso e agora sim aperta, porque aí a gente fixa o suporte e o fio. Pronto. Todo mundo perfeitamente fixado. Agora fixaremos a segunda haste, a segunda parte do mancal. Usando o parafuso, passaremos pelo furo da parte mais curta do L, encaixamos no furo paralelo ao outro, e esse a gente vai poder apertar, fixar já, porque a outra extremidade do fio do porta-pilhas a gente vai prender numa pecinha que vai funcionar como interruptor, que é essa pecinha aqui. Então, da mesma forma, a gente passa o parafuso por esse orifício, encaixa aqui, no furo próximo a esse mancal, encaixa, rosqueia um pouquinho o parafuso, agora sim, prende novamente a parte metálica. Você deve cuidar, porque você vai prender apenas a parte metálica do fio do porta-pilhas. Nada de prender o plástico, que o plástico não faz contato. Ó, pecinha pronta, gira, não muito livremente, porque senão o contato fica mal feito. Perfeito. Vamos então à parte mais importante do nosso motorzinho, que é a parte que gira. Nós usaremos para isso esse fio de cobre esmaltado e a gente vai fazer uma espécie de rolinho que vai girar entre esses 2 suportes. Para fazer o rolo numa medida boa, eu vou usar essa tampa de tubo de cola
mas você pode usar qualquer outra referência. Isso aqui tem um diâmetro entre 2,5 e 3 centímetros. Qualquer coisa nesse diâmetro você pode usar, só para facilitar a vida, para enrolar o fio. Veja, eu vou deixar uma extremidade livre e vou enrolar 7 voltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, eu vou usar o alicate, vou cortar, tiro, com cuidado para não abrir muito. Perfeito. E agora, eu tenho que mantê-lo nessa posição. Então, eu vou dar uma voltinha nessa extremidade do fio de cobre. E numa direção exatamente oposta a essa, eu vou fazer o mesmo. Agora temos que deixar tudo, ó, veja, que as duas perninhas têm que ficar, as duas extremidades do fio, têm que ficar na mesma direção. Agora a gente vai caprichar aqui para ficar retinho. Agora veja, isso vai trabalhar aqui. Então, vamos cortar um pouquinho maior, porque senão cai, claro, né? Pronto. E aqui o detalhe mais importante. Veja, a gente falou que este fio de cobre é esmaltado. Esmaltado por quê? Para isolar eletricamente. Porque o esmalte não permite a passagem de eletricidade. Ou seja, eu posso encostar uma voltinha na outra que não tem problema. Porque se não fosse esmaltado, na hora que eu encostasse uma volta na outra, perderia a função essas várias voltas. Então, é esmaltado por conta disso. Agora, se é esmaltado também, não adianta, você já viu que tem um porta-pilhas aqui, que a gente vai daqui a pouco dar energia para o nosso motor. Se isso permanece esmaltado, essas extremidades que vão ficar presas ao suporte, também não passa corrente elétrica, não passa energia elétrica. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai desencapar, vai tirar o esmalte de uma extremidade, vou usar o estilete. Claro que se o aluno não vai usar essa ferramenta, ele pode fazer isso com lixa, pega um pedaço de lixa, apoia essa perninha numa base de madeira e lixa, né? Mas a gente aqui, para ganhar um pouquinho de tempo, a gente vai usar o estilete, vamos tirar completamente esse esmalte de uma das extremidades, só relembrando que a gente está tirando o esmalte para que ocorra o contato direto entre o metal, o cobre aqui, no caso do fio, e o metal do suporte lá, que é latão. Pronto. Acredito que tiramos totalmente aqui o esmalte. Quando o seu aluno usar lixa para fazer esse primeiro serviço aqui, você pode até sugerir, que se você deve ajudá-lo dessa forma, você pode ter um isqueiro e dar uma queimadinha nesse esmalte para ele, que facilita a hora que ele quiser passar a lixa pela segunda vez. Pronto. Agora, a grande dica, a coisa mais importante desse motorzinho. Você está achando que vai desencapar essa outra extremidade do fio de cobre, né? Não, só metade dela. Isso mesmo. Você vai cuidar para que essa parte que está aqui encostada no seu dedo não desencape, permaneça com o esmalte. E você vai já entender mais adiante por que disso. Então eu vou tirar esse esmalte. Vou tentar desencapar metade, mas entenda, metade não é metade daqui para cá. Esta parte do fio, esta metade vai permanecer com o esmalte. Esta outra eu vou tirar. Perfeito. Agora a gente volta a deixar tudo retinho.
e vamos encaixar parece que tudo bem. Está girando livremente, parece que está equilibradinho. Agora a gente vai precisar do ímã. A gente vai colocar bem aqui embaixo o nosso ímã. E, como todo motor, precisa de uma energia, precisa de energia elétrica para alimentar o motor. E a gente vai usar as duas pilhas. Então a gente fixa, prende essa pilha aqui, a outra aqui, e aparentemente tudo pronto. Vou ligar o interruptor, ou seja, veja que agora quando eu afasto este interruptor e coloco em contato, eu fechei o circuito. Parece que nada aconteceu, né? Então, vou dar um girozinho para ver se... Perfeito, hein? Que maravilhoso esse motorzinho. Aí você fala, mas ele não faz nada esse motor. Por isso não. A gente pode simular uma hélice. Bom, a gente pega essa fita do... É um adesivo. E só para não dizer que o nosso motor é inoperante, a gente vai fingir uma hélicezinha aqui. Pronto, agora o nosso motor toca uma hélice.